Eu acho que há uma atitude que o produtor tem que ter. Acho que tem que haver uma vocação. Acho que tem que haver um espírito de equipa muito grande. A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. Caiu ao tejo, ao pé de um septuagenário. Caiu ao tejo, ao pé de um septuagenário. Larpou, trepou às talas, que flutuavam nas águas. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. A formiga no carreiro vinha em sentido diferente. A formiga no carreiro vinha em sentido diferente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Boliu abriu as gâmbias para trepar às varandas. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. A formiga no carreiro andava à roda da vida. A formiga no carreiro andava à roda da vida. Caiu em cima de uma espinha da caída. Caiu em cima de uma espinha da caída. Furou Fazer os 25 anos do 25 de Abril no Terreiro de Paços. Foi uma ação que nós fizemos a convite da Câmara Municipal. Meter ali 48 tanques de guerra, não é? Cada um com um grupo de teatro em cima, cada um com uma máquina 36mm, que era o que se usava na época, cada um fazer uma representação que referenciava ou que remetia para os anos todos do fascismo, 48 tanques de guerra, 48 anos de fascismo, não é? E portanto, o que aquilo obrigou a fazer, depois onde entravam inclusivamente os bairros de Lisboa e os grupos desportivos de Lisboa e aquilo tudo, aquilo envolveu 1000 e não sei quantos participantes, é o resultado, pronto, mas é o desafio de tu na mesa
começares a criar, a fazer aquela produção, não é? E criares uma árvore cheia de ramos, não é? Depois tem que haver uma que vai para as máquinas de 36mm, que são 48 a arranjar, é uma coisa que já não existe, não é? Dificílimo de arranjar, ter que ir aos sítios mais incríveis de descobrir máquinas, não é? Depois é o outro que tem que tratar dos chaimites e depois é o outro que tem que ir pintar outra responsabilidade, outro ramo. Tem que se encarregar que os chaimites estejam pintados de branco, porque foram todos pintados de branco para o acontecimento. E esse tipo de inventos, e depois ter que, com a polícia, ficar tudo organizado para se fechar ruas e depois pôr lá os chaimites, uma carga de trabalho, que é um dia em que tem que se fechar ruas também, e depois tirar os chaimites é outra vez, percebes? Essa dimensão foi uma coisa que sempre me deu imenso prazer. Imenso prazer. Ela, a nível de trabalho, é uma pessoa que é exemplar, porque ela é de uma tenacidade impressionante, tem uma capacidade de trabalho fora do normal. Dedica-se imenso às causas, sejam elas causas humanitárias ou culturais. De facto, a cultura para ela é uma coisa indispensável à vida dela. É a água que ela necessita para crescer, para viver, para beber, não é? E, portanto, talvez a diferença dela é porque ela se entrega muito, ela não faz fretes. A Ana Teresa não faz fretes à vida. E, portanto, tudo o que ela faz é com gosto, porque quando não está bem respinga, porque ela é, como eu dizia, ela é tipo vento, não é? Para onde ela passa, aquilo nada fica igual, não é? Ela limpa, arruma e faz, não é? Portanto, se calhar o que faz a diferença dela dos outros é isso, ela tem um grande envolvimento nas coisas, ela não trabalha só por si dinheiro para sobreviver, porque ela já fez muitas outras coisas na vida. Ela trabalha e no que ela trabalha ela gosta, e do que ela gosta ela faz, e isso faz com a imensa tenacidade, com a imensa exigência. Tenta sempre ultrapassar-se e fazer coisas cada vez melhor, tenta sempre estar informada, por isso tem sempre essa grande proximidade com as pessoas mais novas e está sempre aberta aos espetáculos mais diversos, mais esquisitos. Para ela nunca nada é esquisito, ela quer sempre ver tudo. Mesmo quando vejo um espetáculo que não gosto, eu tenho um grande respeito por quem o faz, porque sei que foi um esforço, porque sei que ele quis fazer o seu melhor e é claro que me identifico mais com uns do que com outros, não é? Acho que há espaço para tudo, porque o país precisa de tudo, precisa de mexer a cabeça de algum modo. E aqui tenho andado sem dar conta que a minha vida tem sido todo este lado, a minha vivência tem sido todo este lado da cultura. Só agora que vocês me obrigaram a fazer um balanço, é que eu dou conta, de facto, como tenho tido uma vida cheia de sorte, não é? Muito enriquecedora, porque passo por pessoas que nunca imaginei, não é? Por exemplo, o tempo que estive como editora, não é? Onde aí fiz produção de lançamento de livros, não é? Passaram por mim pessoas inacreditáveis, não é? Que eu tive a honra, não é? de beber as suas filosofias de vida e de maneira de estar, que era o que mais me impressionava. Como fosse o Hotel Saraiva de Carvalho, como fosse o Léo Ferré, que tivemos uma paixão mútua, que aquilo foi um deslumbramento, estar a produzir um espetáculo com o Léo Ferré, num lançamento de um livro, não é? O Zeca Afonso, não é? A minha querida Hélia. E de facto foi tudo muito intensamente vivido, muito intensamente vivido. Com um grande prazer e nunca me senti nem violentada a fazer, acho que não faria nada que me violentasse,
também desgostosa de algumas coisas que corriam menos bem. Não é? Acho que tive sempre a consciência que estava a aprender e que estou a aprender. A Natércia, para mim, e talvez para o bando, era uma daquelas figuras míticas que a Comuna tinha, o Teatro Comuna, porque me recordo de uma mulher extremamente ativa, que era capaz de mobilizar pessoas, convicta, firme, e que era, naqueles encontros entre intelectuais e artistas que ocorriam na Comuna, era uma figura pivô. E quando se pôs a hipótese da Natércia entrar num grupo que tinha muito menos importância, pelo menos na altura, do que o Teatro Comuna, e abraçar um projeto que tinha menos visibilidade, éramos um grupo itinerante, muito dedicado à infância, para nós foi assim uma luz que surgiu precisamente no campo das relações públicas e da produção. A Natércia é uma professora, foi no bando uma professora. Ela costuma dizer que é pena que aqueles que ela forma nem sempre se mantêm nos mesmos sítios, mas ela realmente tem uma série de pessoas que ela contaminou, contagiou com essa maneira muito peculiar que ela tem de distribuir as ideias, de colocar espetáculos, assumindo sempre uma relação com os conteúdos, com a razão pelo qual se fazem as coisas. A Natércia é uma daquelas mulheres que eu acho que ninguém consegue prender num sítio qualquer. De facto, quando nós fazemos uma produção, ainda hoje, nunca gastamos o que tínhamos pensado que íamos gastar. Gastamos sempre mais. E gastamos sempre mais porque a cabeça do Brites não para. E então nós temos um bocado de dificuldade, nós produtoras, eu isso reconheço, em travar. Mas depois tu vês o produto acabado e dizes assim: epá, se não tivesse sido assim, isto não era o que é. Estás a perceber? E então ficas sempre com um certo mal-estar, que é os dinheiros gastos para além do que se tinha previsto, não é? Nas previsões orçamentais, mas depois, perante o resultado, tu dizes: pá, valeu a pena. E é de facto aqui que eu acho que o produtor tem muita ansiedade. Há aqui uma zona de ansiedade que é entre a gestão e alcançar o que lhe é pedido, não é? Totalmente. E as suas convicções são inabaláveis. E isso, no campo das artes, ainda por cima, como é uma produtora que vê muitos espetáculos e que sabe falar muito bem dos espetáculos que vê, ela só não está formalmente na direção artística do Teatro Bando porque ela sempre disse que estava na direção, mas não estava na direção artística, porque ela não era uma artista. Mas a forma como ela analisa os espetáculos, ainda há pouco tempo, agora a propósito desta criação, eu lhe dizia: Natércia, tens que ir ver aqui, antes da estreia, estes ensaios, porque tu é que sabes ver com os olhos da gente, das pessoas que não estão tão envolvidas no projeto e que conseguem ter essa distância e ao mesmo tempo,
ter essa firmeza e essa maneira de dizer as coisas com frontalidade, sem magoar ninguém. O produtor entalado no meio de tudo o que vai desde a criação, não é? Até a apresentação do espetáculo, até o seu primeiro dia de espetáculo, sofre um bocado as estupinhas, isso eu não tenho dúvida. Mas se fizer isto com alegria e sobretudo eu acho que todos nós da cultura não podemos esquecer o país que somos, não é? Nós de facto somos um país com imensos analfabetos, não é? Com uma literacia elevada, somos o último país da Europa, desconfortável, muito desconfortável. E nós somos os agentes, não é? Chamam-nos agentes culturais, não é? Portanto, nós somos os agentes culturais, somos as pessoas que temos a responsabilidade de não desanimar e de fazer e de dar o nosso contributo para o desenvolvimento do país. Só de pensar nela e nas coisas que se passaram com ela, percebes? Eu sinto a casa, percebes? É estar em casa. Se eu tivesse algum problema e fosse para a casa dela, eu estava bem, percebes? Não consigo, porque é a minha mãe mesmo. Por essa estrada, amigo, vem. Por essa estrada, amigo, vem. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. O facto de nós trabalharmos mais no bando ou na comuna não nos tornou mais próximas do que quando estávamos a trabalhar, eu no Porto e ela cá, porque era uma relação muito forte que se estabeleceu entre nós já desde esses anos 70 e, portanto, tanto faz estarmos a trabalhar no mesmo sítio como não, que a relação tenha a mesma força. Pois a Ana Tércia é uma pessoa que me faz muita falta quando não estou muitas vezes com ela, com quem tenho um diálogo muito fácil, que temos memórias muito semelhantes, temos maneiras de ver a cultura e os agentes culturais muito parecidas. Nós temos muitas vezes achamos o mesmo das pessoas, sendo pessoas tão diferentes, temos um olhar sobre algumas coisas muito parecido. Eu acho que ela foi muito importante na formação da minha cabeça. No bando ela tem um papel absolutamente fundamental, que é ela que humaniza, ela tem uma noção de produção humana que eu acho que não encontrei mais lado nenhum. Não é uma pessoa que eu acho que devia haver outro nome para chamar a Ana Tércia, porque ela não é uma produtora. Engraçado, tinha que haver outra produtora, vejo logo cifrões, pessoas a mandarem papéis, mapas. A Ana Tércia não é isso, de facto. A Ana Tércia é uma pessoa que gera pessoas, é outra coisa. E que cria condições para que as pessoas se sintam bem. As conversas connosco sempre vieram umas atrás das outras, portanto sempre é aquele velho ditado das cerejas, connosco acontecia mesmo e acontecia permanentemente. Uma partilha muito grande, falávamos de todos os nossos temas. Eu acho que conheço bem a história da Ana Tércia. Fazia-lhe também muitas perguntas que se calhar só mesmo ela é que posso fazer. E falávamos de tudo, de mim, dela, do passado, das épocas marcantes, das histórias que eu nem queria acreditar que lhe tinham acontecido, mas que aconteceram, com que as quais ela passou e que sem dúvida a marcaram. Todo o episódio da cadeia acho que faz da Ana Tércia um ser humano em força bruta, que ela é uma coisa de uma generosidade, de uma fidelidade canina, e ela não se ofende com isto, de certeza. E a defesa de muitos valores que ela me passou. Portanto, eu vinha de uma família tradicionalmente de direita e monárquica, não tinha qualquer ligação à esquerda, não tinha sequer conhecimento do que era o bando, e
comecei a perceber um bocadinho da história de Portugal, que para mim era outra. Eu já conhecia vagamente a Natércia, mas conhecia bem já em 1984, a partir do verão de 84, porque houve, como todos pelo menos estarão recordados, houve aquela vaga de prisões no chamado processo dos FPs 25, em junho de 84, a famosa Operação Orion, e entre algumas pessoas, ou entre as pessoas que foram presas, havia algumas que tinham relações de amizade com a Natércia, entre as quais o próprio Otelo. Portanto, a Natércia era a data, estamos a falar de 1984, no essencial, se quisermos, aquilo que ela continua a ser hoje, ou seja, é uma militante cultural, social, uma pessoa solidária e, obviamente, foi uma pessoa, entre outras, mas ela, com muito destaque, que sentiram muito a prisão de pessoas amigas num quadro que parecia ser um quadro persecutório complicado. E a Natércia podia ter-se mantido tranquilamente à margem daquilo, mas não quis manter-se à margem daquilo. Isto é, ela não só prestava apoio e solidariedade a pessoas concretamente presas, como a famílias dessas pessoas, como também procurava informar-se e até mobilizar pessoas, e em concreto, no meu caso, falando bastante comigo, nós tínhamos um amigo comum que era o Fausto. E tenho ideia que foi até através dele que nós criámos mais relação e mais proximidade. E depois outros amigos, naturalmente. O julgamento correu bem e hoje perguntamos, mas porquê que a Natércia foi condenada? Isto é, estando eu, hoje, como estava e como sempre estive, absolutamente convicto de que a Natércia não teve nenhum envolvimento com atividades das FPs 25. Por uma razão, desde logo, muito simples. Quer dizer, para a Natércia é absolutamente impensável estar envolvida em alguma coisa que possa pôr em risco a vida de uma pessoa. E, por outro lado, não esqueçamos, a Natércia não tinha tradição partidária ou de vinculação àquilo que era o setor, de algum modo, de onde emanava, ou de onde emanavam os FPs 25. Enfim, falando com toda a abertura. Portanto, não encaixava naquela história. Só podia encaixar a partir do momento em que, fruto da sua atividade cultural, tinha relações muito próximas com pessoas que, mal ou bem, foram relacionadas e foram envolvidas no processo dos FPs 25. E como eu dizia, o julgamento corria aparentemente bem, até ser ouvido como testemunha um senhor chamado João Carlos Faria Macedo Correia, que foi o grande delator das FPs 25. Nessa altura discutia-se muito uma figura nova no nosso sistema jurídico que eram chamados arrependidos, que de arrependidos não tinham nada, eram bufos. A Natércia, como pessoa, como aquela pessoa que nós conhecemos, emprestava com naturalidade a casa aos amigos. E terá emprestado a casa a um amigo que, eventualmente, teria alguma relação com atividades mais próximas das FPs 25. Atenção, isto é o que consta. E parece que o tal Macedo Correia terá estado nessa casa. E mais do que isso, terá sabido que essa casa era da Natércia. De modo que, nessa primeira ação em que ele depôs, ele foi muito simpático, aparentemente, para a Natércia. Não se lembrava de nada que fosse preocupante relativamente a ela. Terminou a sessão, saímos para o pátio do Tribunal de Monsanto e ele vinha todo prazenteiro cumprimentar a Natércia, provavelmente à espera de um beijinho. Mas como ele tinha denunciado tudo e mais alguma coisa no outro processo, e para a Natércia, como para qualquer pessoa decente, isso é uma atitude absolutamente inqualificável. A Natércia, embora o conhecesse, e de facto conhecia-o lá da Lumeiro, não o cumprimentou. E, portanto, ignorou-o olimpicamente. Ele ter-se-á sentido ofendido. De modo que no dia seguinte ele continuava a depor. E como continuava a depor, a noite provavelmente fez-lhe bem ou mal, e ele chegou à sessão do dia seguinte e disse: bom, eu estive a pensar e afinal a Dona Natércia faz-me lembrar aqui um episódio. E conta o episódio que acaba por levar à condenação da Natércia. Ou seja, ele diz, nessa casa que era da Natércia, e ela sabia perfeitamente, ela tinha emprestado a casa, salvo erro, ao José Ricardo, que era arguido também do processo, e fizemos lá uma reunião da DIMA, que era a Direção Militar das FPs 25.
A DIMA era, digamos, o hardcore da associação terrorista. Portanto, é evidente que se ela tinha emprestado uma casa para uma reunião da direção militar da associação terrorista, ela estava envolvida necessariamente na associação terrorista, era esta a conclusão a que se chegava e que, aliás, o Macedo Correia retirou. E, essencialmente, é evidente que este facto, e só o revelo pela importância, e suponho até que é a primeira vez que estou a revelar, enfim, com esta abertura, para além das conversas que tenho com amigos, foi o que conduziu à condenação da Ana Tércia no Tribunal de Monsanto, em primeira instância, como membro dirigente de uma associação terrorista. Salvo erro, em 12 anos de cadeia. Ela, como podem calcular, ouviu esta sentença, ouvimos ambos, enfim, tranquilamente, no Tribunal de Monsanto. É como se estivesse a ouvir uma coisa que não lhe dissesse respeito. Tratámos de recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça, coisa que fizemos, e conseguimos baixar a pena de 12 para 9 anos, ou seja, a Ana Tércia ficou para todo o sempre rotulada, não como dirigente das FPs 25, mas como simples aderente da associação terrorista. Era evidente que a Ana Tércia, mais dia menos dia, iria ser presa. Não ia ser presa nesse mesmo dia, porque o processo baixava do Supremo cá para baixo, depois iam ser emitidos os mandatos de captura, isto é, a Ana Tércia teria à sua frente 15 dias, 3 semanas para resolver o que fazer. E uma das coisas, ou talvez a principal, de que falámos foi, e agora? O que é que vais fazer? A Ana Tércia, não sei se posso revelar a idade, na altura andaria perto dos 50 anos, ou talvez menos, e disse-me, não, eu não me vou embora daqui. Disse-me, mas Ana Tércia, mas não te fores embora. É muito simples. 15 dias, 3 semanas vais ser presa. Está bem, sou presa. Pronto. E aguento-me à bronca. Mas fico cá, é cá que tenho os meus amigos, é cá que tenho a minha vida. O que é que eu vou fazer? Vou andar fugida? Mas para onde? Para Cabo Verde, para Moçambique, para a Tailândia? O que é que vai ser a minha vida? Quando, no fundo, todos a conhecemos, Ana Tércia é uma pessoa que também vive, ou que sobretudo vive, da relação e da troca afetiva que tem com os amigos. Portanto, no fundo, sair daqui e ir embora, para nunca mais poder voltar, ainda por cima viver numa qualquer clandestinidade, era matar a Ana Tércia. Portanto, ela, no fundo, escolheu perder a liberdade, mas manter o vínculo e a ligação às pessoas que, e é justo dizê-lo, a visitavam constantemente na cadeia. A Ana Tércia, depois, quando foi para Tires, quando foi presa, devia ser, ainda hoje deve ser, recordista de visitas, porque tinha lá os amigos constantemente a visitá-la, e eu penso que isso também foi muito importante para ela manter sempre a atitude de olhar em frente e de, enfim, alta moral, como ela sempre manteve. O que é espantoso é como a Ana Tércia tranquilamente entrava neste tipo de situações, lidava com a aberração, lidava com o surrealismo, porque algumas das coisas que eu acabei de vos dizer são absolutamente dignas de um esquema surrealista, mas integrava-as tranquilamente no seu dia-a-dia como se fossem as coisas mais naturais do mundo. Isto é, bom, tem que ser assim, eu vivo assim, não com qualquer atitude de subserviência ou de submissão, bem pelo contrário, porque se a Ana Tércia tem uma característica que a distingue, é justamente a insubmissão, mas que tem a ver com paciência, tranquilidade. Agora é preciso viver assim, o essencial é manter-me viva, manter-me disponível e manter-me exatamente solidária, tão solidária sempre fui. Terminaria só dizendo que, a dada altura, na defesa da Ana Tércia, eu expus-lhe muito claramente que ela devia ter uma atitude de distanciamento relativamente às pessoas que faziam parte das FPs 25. Isto é, devia criar no tribunal, e atenção que ela foi julgada por um tribunal de júri, portanto não eram apenas 3 juízes, eram 3 juízes e ainda 8 jurados. À data no Código de 29 eram 8, agora só são 4 no Código Novo, e eu disse-lhe que, em termos de zelo pela defesa dela, que era essencial ela demarcar-se, fazer uma demarcação clara, nomeadamente ideológica e nomeadamente de princípio. E ela recusou fazer essa demarcação, porque entendia que se a fizesse relativamente a pessoas que eram extraordinariamente amigas dela, ela no fundo estava a criar diferença entre ela e os outros e de alguma maneira por essa via estaria a contribuir para condenar os outros. Portanto, Ana Tércia aceitou prejudicar-se, e atenção, conscientemente, porque esse problema foi discutido entre nós e ia, inclusivamente, gerando algum mal-estar entre nós, porque ela entendeu que criar essa distância, criar essa diferença, criar essa divisão entre eu que sou boa
ou que sou boazinha, e os outros que se calhar não são tão bonzinhos como eu, podia contribuir, minimamente que fosse, para a condenação de outros. E, portanto, ela preferiu ocultar isso, preferiu omitir isso, correndo o risco, e ao correr o risco, teve a consequência que teve. Isto, para mim, é uma coisa absolutamente exemplar, em termos de conduta humana, em momentos que são extraordinariamente difíceis. E, como todos podemos imaginar, não é fácil lidar com uma situação em que nós corremos o risco de apanhar 8 ou 9 ou 10 ou 12 anos de cadeia. E, apesar disso, manter esta verticalidade. E, portanto, é óbvio que, para mim, dessa experiência, como calcularão, ficámos amicíssimos. Ultimamente temos visto pouco. Mas a Ana Tércia foi uma pessoa muito marcante na minha vida e, naturalmente, que é para mim ainda hoje um exemplo de atitude distinta. Eu diria que, sem querer parecer muito parolo nesta coisa, eu acho que ela tem uma atitude fidalga relativamente a estas questões. Se é preciso levar nos cornos, leva-se nos cornos, mas não se cede. E não se cede em coisas essenciais. Acho que em nome da democracia se cometem as maiores atrocidades. E que isto fica muito feio e muito desumano. Mas fiquei sempre uma Ana Tércia lutadora e que eu acho que o tempo que andar que é para partilhar. Maio, maduro maio, quem te pintou? Quem te quebrou o encanto nunca te amou. Quem a voz já no sul. Eu sempre que precisei de discutir, tanto do ponto de vista estético, artístico, político, nos grandes empreendimentos culturais, porque toda a arte tem uma vertente também política e humana e de convívio, a Ana Tércia soube sempre ter aquela razoabilidade indispensável ao facto de ela se constituir como uma espécie de uma referência inabalável do meu trajeto artístico. O que fizemos, por exemplo, na Expo 98, que no fundo pouca gente conhece porque não foi assim tão divulgado como isso, ela era a co-diretora de uma área que envolvia 1 milhar de pessoas que trabalhavam na Expo e que recebiam os países. E nos momentos mais difíceis, nas opções mais complicadas de se fazerem, precisamente naquilo que eu dizia, que era de manter as nossas convicções, de manter as nossas opções, ela sempre foi realmente uma pessoa que me ajudou muito a ter o leme sempre virado para o rumo certo. Os ventos e as marés fazem arrastar o barco muitas vezes para um caminho desviado, mas a Ana Tércia consegue sempre encontrar o jeito de aproveitar o vento a seu favor. A gente sabe que se não consegue aproveitar a seu favor, que pode ser derrotado, não é? É aquela companheira a quem a gente recorre sempre tem qualquer problema ou tem qualquer dúvida sobre qualquer assunto. É muito engraçado como é que ela consegue manter as suas opções de uma forma tão inabalável, por vezes com riscos imensos da sua própria saúde, mas nunca se deixou abalar pelas suas convicções mais profundas, do seu ponto de vista estético, político, social. É um pilar do Teatro Luando. Onde eu comecei a ficar mais perto do teatro, embora eu sempre gostasse de teatro, sempre fosse ao teatro e tudo, foi a Comuna antes do 25 de Abril, que estava na Cervejaria da Trindade, nos esconsos da Cervejaria da Trindade, da Portugália, que era ao pé da minha casa e para onde o meu filho fugia de vez em quando eu tinha que ir lá buscá-lo,
Essa foi a minha primeira aproximação. E apercebi-me de facto que se vivia mal no teatro, não é? E eu cada vez mais embrenhada nas coisas da cultura. Nasceu um organismo que se chamava o FAOS, eu nessa altura já era funcionária pública. E no FAOS o que me coube fazer foi exatamente o primeiro encontro de fantoches. E para mim foi claro que a minha vida ia ser dedicada à cultura. Eu conheci a Tércia Campos em 94, quando estivemos aqui em Portugal pela primeira vez. E de lá para cá, a nossa amizade, a nossa relação tem se fortalecido ano a ano, numa coisa que se mistura amizade com mãe, com irmã mais velha. A gente não sabe, às vezes, onde é que termina a mãe, onde é que começa a irmã, onde é que começa a grande produtora que ela é, e que tem, tanto lá como aqui, também nos inserido nesse processo teatral e cultural que ela atua, né? Sempre lembrando da gente em todas as coisas que faz, desde o convite para participar da Expo, depois de nos indicar nosso espetáculo em vários sítios, para vários países. Então, se confunde muito a nossa amizade com essa coisa de... É uma amizade que é meio de mãe, de irmã e de amiga e de alguém que também nos impulsiona tudo isso. A Ana Tércia, talvez uma das pessoas, um dos seres humanos assim, mais densos que eu já conheci na minha vida. De densidade emotiva, de densidade de trabalho, de densidade espiritual, de densidade política, de firmeza. Ela é uma coisa que se a gente tivesse conhecido a Ana Tércia antes, quem sabe nosso caminho tinha sido bem mais leve, bem mais limpo. E foi uma pena a gente ter conhecido ainda há pouco tempo, queria ter conhecido a Ana Tércia há 30, 40 anos atrás. Porque ela é uma figura muito densa. Ela representa muito na nossa vida. É isso. formiga no carreiro vinha em sentido contrário. A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. Caiu ao tejo, ao pé de um septuagenário. Caiu ao tejo, ao pé de um septuagenário. Larpou, trepou às talas, que flutuavam nas águas, De cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. A formiga no carreiro vinha em
em sentido diferente. A formiga no carreiro vinha em sentido diferente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Boliu abriu as gâmbias, Boliu abriu as gâmbias para trepar às varandas, para trepar às varandas. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. A formiga no carreiro andava à roda da vida. A formiga no carreiro andava à roda da vida. Caiu em cima de uma espinhela caída. Caiu em cima de uma espinhela caída. Furou a brava, furou a brava. Numa cova que ele estava, numa cova que ele estava. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro.